moçada, tô eu aqui, o professor Ferrari, para nossa 8ª aula de Sociologia. O assunto que eu quero falar com vocês agora nessa aula é sobre a indústria cultural, né? Então, nas aulas anteriores nós viemos falando sobre a questão da cultura, o que é cultura, vimos a Escola de Frankfurt, né? Então, que vai oferecer uma teoria crítica também dentro da sociedade e também a cultura da sociedade, e é com os dois principais nomes da Escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, é que eu vou trabalhar com vocês os conceitos da indústria cultural. Esses dois caras aí, especialmente o Horkheimer, ele vai ter um problema com o quê? Com o termo cultura de massas, né? Ele vai dizer que a gente não pode trabalhar muito bem cultura de massas, porque essa cultura, ela não é espontânea das massas, né? Não é uma cultura que surge a partir do povo, né? Até esse conceito de cultura popular, cultura de massas, tá aqui pra gente falar daqui a pouco, tá? Mas olha só. Então esse termo, como ele incomodava o Horkheimer, ele e o Adorno vão se juntar e vão estudar esse problema da cultura que está atingindo agora a Europa, principalmente, a partir da criação dos dispositivos para comunicação em massa, né? Então eles vão dizer o seguinte, olha, a indústria cultural, ela faz um processo de banalização da arte, né? Ela vai tornar a arte um negócio banal, um negócio praticamente industrializado, certo? Onde ocorre um entorpecimento do senso crítico. Tá? E por que a indústria cultural vai banalizar a arte e buscar entorpecer o senso crítico do indivíduo? Exatamente para que a arte seja um produto de consumo. Olha só, olha a crítica que os caras colocam. A arte, ela está sendo transformada em um produto. Claro, de repente a gente até pode achar estranho, né? Pô, indústria, a arte como produto, tem linha de produção da arte? Cara, só a gente pensar aqui, ó, indústria fonográfica, indústria literária, indústria cinematográfica, a gente vai ver que, por exemplo, filmes, né? Você vai no cinema, como que são os filmes? Todos eles têm em torno de 1h50, 2 horas de duração, eles têm que ter uma iluminação assim, uma trilha sonora assado, ou seja, dentro de um mesmo padrão. Tanto que, por exemplo, um filme de 3 horas, o pessoal sempre comenta, o filme ele tem umas 3 horas, mas ele é bom, não sei o que, não sei o que. Por quê? Padrões. Música também, né? Já perceberam que as músicas, elas têm a sua grande maioria em torno de 3 a 4 minutos, 3 a 4 minutos? Por quê? Porque é um padrão industrial. Se a gente for pensar nas músicas até o século XIX, a gente está falando de óperas, a gente está falando de sonetos. Essas músicas tinham 15 minutos, 25 minutos, 8 minutos. Tá? Aí, a partir da difusão do rádio, o que acontece? A música ela tem que ser curta porque você tem que ter propaganda no meio. Então, uma música de 3 minutos, a propaganda, 2, 3 músicas de 3, 4 minutos, você consegue prender a atenção de mais ouvintes, dar uma diversificada. Olha só, indústria e consumo. Tá? Aqui que nós percebemos de uma forma bem específica o próprio conceito da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Lembra? Volta lá na aula então, dá uma revisada agora depois de assistir isso aqui. Daí você vai começar a entender, pô, é verdade, olha, os caras vão pegar a ideologia da sociedade no momento deles, né, que é a questão principalmente da sociedade de consumo, e vão ver como é que funciona em relação à realidade. Tá aqui, cara, ó, banalização da arte, certo? Mas aí o que a gente vai ver? Que a cultura de massas, ela é perdidamente apaixonada pela comunicação em massa. O Adorno e o Horkheimer, eles vão falar isso aí lá na década de 30 e 40, quando está surgindo o rádio, né? É essa grande ferramenta de comunicação em massa. Agora, problematizem vocês essa relação aqui nos nossos tempos de internet, né? Tempos de comunicação global e instantânea. Será que não tem uma massificação ainda maior? Uma banalização ainda maior? Um exemplo também muito claro da gente enxergar isso aí são, por exemplo, cantores e cantoras pop, né? Surge uma nos Estados Unidos, surgem 15 imitando ela ao longo de todo o mundo, tá? Por quê? Produção em massa e industrialização do processo, certo? Então olha aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês também da questão da diferença de cultura de massas e de cultura popular. A cultura de massas é essa cultura industrializada. Ela vem pronta para as massas consumirem-a. Tá? Já a cultura popular, ela sim é a cultura espontânea do povo, como, por exemplo, festas populares, né? Festa junina, carnaval, essas coisas todas. Claro que essas festas, por exemplo, elas também podem ser apreendidas pelo mercado industrial da arte, da cultura, e se transformarem também em produtos, né? Esse é um fenômeno, inclusive, muito observado, por exemplo, no carnaval, né? Se você pega os desfiles das grandes escolas
escolas de samba, Rio de Janeiro, São Paulo, também tem o mesmo padrão, um mesmo formato, é tudo muito parecido e não necessariamente corresponde aos blocos de carnaval populares, às marchinhas e a todo um outro movimento popular e espontâneo que acontece nessa época do ano. Tá? Esse é um exemplo, um paralelo. Essa discussão vocês podem usar também, por exemplo, em textos, em questões dissertativas, tá? É bom ligar esses paralelos com a realidade, tá bom, moçada? Então percebam, uma das principais intenções da indústria cultural é fazer uma cultura alienadora, tá? Por que ela é alienadora? Porque ela não faz a crítica da sociedade também, né? Ela simplesmente está ali para o consumo, porque afinal de contas, qual é a finalidade da cultura? Qual é a finalidade da arte? Claro que existem N discussões. Nietzsche, por exemplo, Nietzsche ele vai falar que a arte serve para livrar o ser humano da sua própria mediocridade. Ele vai falar dessa forma. Já o Schiller, por exemplo, um poeta alemão, ele vai dizer que a arte serve para salvar os seres humanos. Tá? Agora, essa arte aqui não, ela não critica, ela serve apenas ao consumo, né? Ela é uma arte realmente alienadora, e não é alienação no sentido da pessoa não prestar atenção no mundo, ela é alienadora porque aliena a própria condição do ser humano de criação, porque nem mesmo a arte ele consegue mais criar porque ele vai obedecer a alguns padrões específicos colocados pelo mercado. Tá? Só que aqui, ó, é importante a gente entender que essa discussão da indústria cultural também contém um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela é alienadora, que ela é enlatada e que ela está pronta para o consumo, ela não deixa de ter também, em alguns casos, uma função educacional ou também de crítica. Ai, Ferrari, está se contradizendo agora. Não estou me contradizendo, estou dizendo que existe um paradoxo. Querem um exemplo? A questão das novelas. A gente pensa, novela, mas que bobagem, o que eu quero com televisão? As novelas elas são muito importantes, especialmente na definição ou redefinição de novos costumes. Se a gente pega a década de 1970 no Brasil, por exemplo, a novela ela começa a demonstrar que pode existir a possibilidade de um divórcio. Tá? Especialmente por parte quando a mulher ela pede o divórcio. Isso vai ser assunto de uma novela. Ou mesmo a questão agora, bem mais recente, da homoafetividade. Isso é demonstrado na novela de uma forma a colocar isso da sociedade para evitar o quê? Exatamente a intolerância, a homofobia. Então não deixa, de uma certa forma, de ter um caráter educacional também. Só que daí qual é a questão que a gente tem que fazer a crítica? É educacional para quem? Para quem está fazendo a novela. Então quer dizer também que ela tem um papel que serve para toda a sociedade, atende a alguns nichos específicos, obedecendo quem? A emissora que constrói a novela. Tá? Então também ela está ditando essa realidade dessa emissora ou dessas emissoras que fazem parte desse grande conglomerado da indústria cultural. Beleza, moçada? Então lembre, dá uma olhadinha também no material de vocês, resolve os exercícios, tá bom? E vai vendo as próximas aulas. Lembre, se precisar volta, eu tô dizendo para vocês, deem mais uma olhada na questão da aula sobre cultura, da aula sobre a Escola de Frankfurt, lê o material de volta, beleza? E aí vocês vão pegando mais uma vez o assunto com um pouco mais de detalhe, tá bom? Nos vemos na próxima aula, um abraço para vocês.